você está no canal Doutor do Empreendedor. Aqui você encontra os melhores resumos de livros e conteúdo para você ser um profissional de vendas de alta performance. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. O livro Hábitos Atômicos do autor James Clear é um guia prático e informativo sobre como criar e manter hábitos saudáveis que levam a resultados duradouros. O livro aborda cada aspecto do processo de formação de hábitos, desde a compreensão de como eles funcionam, até táticas avançadas para tornar-se uma pessoa melhor. Ele é repleto de insights valiosos, dicas práticas e exemplos reais que ajudam os leitores a criar hábitos positivos em suas vidas. Neste resumo, serão destacados os principais conceitos de cada capítulo, fornecendo uma visão geral do livro e suas principais mensagens. Parte 1. Os fundamentos, porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Capítulo 1. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. Neste capítulo, Clear apresenta a ideia de que pequenas mudanças nos hábitos diários podem ter um grande impacto no longo prazo. Ele explica que os hábitos atômicos são a base da mudança, pois são pequenas unidades de comportamento que se repetem constantemente. Além disso, ele fala sobre a importância de se entender como os hábitos funcionam no cérebro para que seja possível modificá-los de forma eficaz. Capítulo 2. Porque seus hábitos moldam sua identidade, e vice-versa. Neste capítulo, Clear explica que os hábitos moldam a nossa identidade, pois são ações que realizamos repetidamente e que, com o tempo, se tornam parte de quem somos. Ele enfatiza a importância de se ter clareza sobre a identidade que se deseja ter para que seja possível desenvolver hábitos que a apoiem. Além disso, ele fala sobre a ideia de que a identidade não é fixa e pode ser modificada por meio da mudança de hábitos. Capítulo 3. Como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Neste capítulo, Clear apresenta um método simples em 4 etapas para criar novos hábitos. Ele explica que, para criar um novo hábito, é preciso ter clareza sobre a ação específica que se deseja realizar, definir o momento em que se irá realizá-la, escolher um local específico onde será realizada e criar uma recompensa imediata para a ação. Clear enfatiza que a chave para criar um novo hábito é torná-lo fácil e agradável de realizar. Parte 2. A primeira lei. Torne-o claro. Capítulo 4. O homem que não parecia bem. Neste capítulo, Clear apresenta a ideia de que a clareza é a primeira lei para criar e manter um hábito. Ele enfatiza a importância de se ter uma compreensão clara do hábito que se deseja criar, para que seja possível estabelecer um plano de ação concreto. James também fala sobre a importância de se ter uma boa compreensão dos obstáculos que podem surgir ao longo do caminho e de como superá-los. Capítulo 5. A melhor maneira de criar um novo hábito. Neste capítulo, Clear fala sobre a importância de se estabelecer uma rotina para criar um novo hábito. Ele explica que uma rotina consistente ajuda a criar um ambiente propício para a formação do hábito, pois permite que o cérebro se acostume com a nova atividade. Além disso, ele apresenta algumas estratégias para manter a rotina, como a criação de um lembrete para a nova atividade. Capítulo 6. A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Clear argumenta que, em vez de confiar apenas na motivação para estabelecer novos hábitos, é mais eficaz criar um ambiente que torne o comportamento desejado a opção mais fácil e atraente. Ele defende que a melhor maneira de se iniciar uma nova rotina é torná-la tão fácil quanto possível de ser iniciada. Isso pode incluir a criação de um espaço organizado e livre de distrações para trabalhar, ou preparar roupas de ginástica para a academia na noite anterior, para tornar o comportamento mais acessível. Ele destaca que se você pode fazer a ação que deseja se tornar um hábito incrivelmente fácil de ser realizada, o resto se torna mais fácil também. Capítulo 7. O segredo do autocontrole. Neste capítulo, Clear apresenta a ideia de que a força de vontade e o autocontrole são recursos limitados e, portanto, não podem ser confiáveis como a única maneira de sustentar hábitos a longo prazo.
Em vez disso, ele sugere que o foco deve estar em criar sistemas e rotinas que tornem o comportamento desejado mais fácil de ser realizado, e, portanto, menos exigente em termos de esforço consciente. Ele defende que a chave para o autocontrole é o controle do ambiente, e que ao mudar o ambiente em que se vive, se torna mais fácil manter os bons hábitos e superar os maus. Parte 3. A segunda lei, torne-o atraente. Capítulo 8. Como tornar um hábito irresistível. Clear explica como a dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, é liberada em nosso cérebro quando realizamos algo prazeroso. Ele defende que, para criar hábitos duradouros, precisamos torná-los irresistíveis, ou seja, associá-los a um sentimento de prazer e satisfação. Ele dá dicas sobre como fazer isso, incluindo tornar o hábito mais fácil, criando um ambiente agradável para realizá-lo e associando-o a algo que gostamos. Capítulo 9. O papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. Clear destaca a importância da influência social em nossos hábitos, tanto positiva quanto negativa. Ele explica como podemos usar a pressão social a nosso favor, buscando o apoio de pessoas que nos incentivam a manter hábitos saudáveis e evitando pessoas ou situações que possam nos desencorajar. Capítulo 10. Como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos. Clear argumenta que a maioria dos maus hábitos são causados por um desejo subjacente de aliviar o estresse ou a ansiedade. Ele dá dicas sobre como identificar as causas subjacentes de nossos maus hábitos e como encontrar maneiras mais saudáveis de satisfazer essas necessidades emocionais. Ele também destaca a importância de mudar nossas crenças e narrativas sobre nós mesmos para que possamos mudar nossos hábitos a longo prazo. Parte 4. A terceira lei, torne-o fácil. Capítulo 11. Caminhe lentamente, mas jamais recue. Neste capítulo, James Clear discute a importância de construir hábitos com um ritmo sustentável e a diferença entre ser produtivo e ser ocupado. Ele enfatiza que, muitas vezes, o sucesso é o resultado de um esforço consistente, em vez de grandes saltos de progresso. Ele também destaca a importância de ser gentil consigo mesmo ao enfrentar recaídas e como se recomprometer com o hábito pode ser a chave para um sucesso duradouro. Capítulo 12. A lei do mínimo esforço. Neste capítulo, Clear apresenta a ideia de que a construção de hábitos é sobre tornar o comportamento desejado mais fácil de realizar do que os comportamentos indesejados. Ele argumenta que a lei do mínimo esforço é fundamental para tornar hábitos eficazes e duradouros. Clear oferece várias estratégias para tornar os hábitos mais fáceis de serem realizados, incluindo a simplificação do ambiente em que são realizados, o uso de lembretes visuais e a redução da quantidade de tempo necessário para realizar o comportamento. Capítulo 13. Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Clear discute a regra dos 2 minutos, que é baseada na ideia de que a construção de hábitos é mais fácil quando o comportamento é tão pequeno que não requer motivação significativa para realizá-lo. Ele argumenta que, se um hábito pode ser realizado em 2 minutos ou menos, então é mais provável que seja feito. Ele sugere que a regra dos 2 minutos pode ser aplicada a muitos hábitos, desde a leitura de livros até o início de uma rotina de exercícios. Capítulo 14. Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis. Clear discute a importância de projetar um ambiente que incentive a realização de bons hábitos e desencoraje os maus hábitos. Ele apresenta o conceito de consequências de segunda ordem, que se refere às consequências indesejadas que surgem quando realizamos um comportamento. Ele argumenta que, se pudermos tornar os bons hábitos mais convenientes do que os maus, é mais provável que os realizemos. Ele sugere que a chave para tornar os bons hábitos inevitáveis é projetar nosso ambiente para que sejam mais fáceis de realizar do que os maus hábitos. Parte 5. A quarta lei, torne-o satisfatório. Capítulo 15. A regra essencial da mudança de comportamento. Neste capítulo, James Clear aborda a importância de tornar os hábitos satisfatórios para que sejam mantidos ao longo do tempo. Ele destaca a regra essencial da mudança de comportamento, que é a seguinte: o comportamento que é recompensado é repetido.
Ou seja, se você quer manter um hábito, é preciso recompensar a si mesmo de alguma forma quando o executar. O autor também fala sobre a importância de escolher recompensas saudáveis e não prejudiciais para si mesmo, e como é possível criar uma rotina de recompensas para ajudar a manter os hábitos. Capítulo 16. Como manter os bons hábitos todos os dias. Neste capítulo, James Clear aborda estratégias para manter os bons hábitos a longo prazo. Ele destaca a importância de criar uma rotina e de ser consistente na execução dos hábitos. O autor também fala sobre a importância de fazer ajustes nos hábitos ao longo do tempo para garantir que eles continuem a ser relevantes e úteis. Capítulo 17. Como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. Neste capítulo, James Clear fala sobre a importância de ter um parceiro de responsabilidade para ajudar a manter os bons hábitos. Ele destaca que um parceiro de responsabilidade pode ajudar a manter a motivação, fornecer suporte emocional e ajudar a manter o foco nos objetivos. O autor também fala sobre como escolher o parceiro de responsabilidade certo, e dá dicas para manter a parceria saudável e produtiva. Parte 6. Táticas avançadas. Como deixar de ser apenas bom e ser realmente fantástico. Capítulo 18. A verdade sobre o talento, quando os genes importam. Neste capítulo, o autor aborda o papel do talento nos hábitos atômicos e como a genética pode influenciar no desenvolvimento de habilidades. Ele explica que, embora a genética possa ter um papel importante, é a prática consistente que realmente leva ao domínio de uma habilidade. Segundo Clear, o talento é como um músculo, e quanto mais você o usa, mais forte ele se torna. O autor enfatiza que, para desenvolver uma habilidade, é preciso ter paciência e trabalhar duro, e que o talento é apenas uma pequena parte da equação. Capítulo 19. A regra de cachinhos dourados, motivação na vida e no trabalho. Neste capítulo, o autor discute a importância da motivação na criação de hábitos duradouros. Ele apresenta a regra de cachinhos dourados, que afirma que, para encontrar a motivação certa, é preciso encontrar algo que seja nem muito difícil, nem muito fácil, mas sim que esteja no ponto certo. Clear também aborda a importância de definir objetivos claros e específicos para manter a motivação e se concentrar no progresso em vez da perfeição. Ele afirma que a motivação é o que o leva a começar, e o hábito é o que o mantém indo. Capítulo 20. O lado negativo de criar bons hábitos. Neste último capítulo, o autor aborda o lado negativo de criar bons hábitos e como é importante estar ciente desses efeitos colaterais. Clear explica que, embora os hábitos atômicos possam trazer muitos benefícios, como mais produtividade, saúde e felicidade, eles também podem levar a uma vida excessivamente programada e restritiva. Ele afirma que é importante encontrar um equilíbrio saudável entre a disciplina e a flexibilidade e estar ciente das escolhas que fazemos em nossas vidas. Segundo Clear, o verdadeiro objetivo dos hábitos não é para você ficar limitado por eles, mas para você se libertar. Conclusão. Na conclusão, o autor reforça a ideia de que pequenas mudanças levam a grandes resultados e que a criação de hábitos atômicos é uma das melhores maneiras de alcançar uma vida melhor. Ele enfatiza que a chave para a mudança duradoura é a consistência e a paciência, e que é preciso estar ciente dos efeitos colaterais de nossas escolhas. Segundo Clear, a verdadeira vitória não é alcançar um objetivo, mas se tornar a pessoa que pode alcançar esse objetivo. O autor também encoraja o leitor a continuar aprimorando seus hábitos atômicos e a criar uma vida significativa e gratificante. Gratidão por ouvir mais este resumo conosco. Espero que tenha gostado. Deixe sua opinião. Ajude a divulgar o conteúdo, compartilhe. Compartilhando você pode ajudar alguém a melhorar e criar novas habilidades.